Olá, meus queridos amigos Claudenir e Cassiane. Estou fazendo esse vídeo aqui para recapitular com vocês o estudo número 6, que foi o último que a gente fez com o Marcos e a Karine. É o estudo sobre a volta de Jesus. Eu inverti, depois faremos, é o estudo número 7, depois faremos o estudo número 6, que fica melhor, fica numa sequência mais lógica, tá bom? Bom, vou procurar ser sucinto e rápido para o vídeo não ficar muito comprido e vou colocar aqui na tela os textos bíblicos e depois vocês poderão conferir na Bíblia de vocês, tá bem? Muito bem, o estudo hoje é sobre a volta de Jesus. Você, Claudenir e Cassiane, vocês já ouviram falar sobre a volta de Jesus? Eu faço essa pergunta porque esse é um ensinamento que é praticamente comum a todas as religiões. Assembleia, Batista, Presbiteriana, Testemunha de Jeová, Luterana e a própria Igreja Católica ensinam e têm como uma de suas principais doutrinas a volta de Jesus. Quer ver um exemplo? O credo católico diz que Jesus Cristo está assentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Há de vir. Essa palavra aí é que deu origem à palavra adventistas, que significa que acreditam no advento de Jesus. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o significado. Vamos começar então com a seguinte pergunta: quem disse que Jesus vai voltar? Quem foi que afirmou isso? Bom, então a pergunta que a gente faz é: quem disse que Jesus vai voltar? Vamos à Bíblia, que a própria Bíblia vai responder. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 14, e os versos de 1 a 3, uma passagem muito linda e muito importante. São João 14, verso 1 a 3, diz assim aqui na minha Bíblia: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vejam, qual é o contexto em que Jesus disse essas palavras? Vocês sabem que Jesus, depois de ressuscitar, ficou ainda 40 dias aqui na terra, para depois subir ao céu. Nesse momento, já estava se aproximando a volta de Jesus aos céus. E Jesus percebeu que os discípulos estavam ficando preocupados, temerosos e perturbados em função de que eles sabiam que iriam ficar separados do Mestre quando ele subisse aos céus. Nesse contexto foi que Jesus disse essas palavras: olha, meus amigos, não perturbe o vosso coração, não fiquem perturbados, não fiquem tristes. Lá no céu, na casa do meu Pai, existem muitas moradas. Eu estou indo para lá para preparar uma para vocês. E quando eu for e preparar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Note então que quem disse que vai voltar foi o próprio Jesus Cristo, não foi outro. Olha só, existem mais de 2.000 textos bíblicos fazendo alusão à volta de Jesus à terra. Mas para mim, Classir Virmes, não precisaria ter outros. Somente este seria suficiente, porque foi dito e prometido pelo próprio Jesus, aquele que não pode errar, porque ele é Deus, ok? Então, a pergunta que se segue agora, que vem naturalmente à nossa mente, é o seguinte: bom, se Jesus vai voltar, quando é que ele vai voltar? Vamos deixar que a própria Bíblia responda, indo para o livro do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, que é um capítulo que fala muito sobre
a volta de Jesus e os sinais da sua volta, que é o próximo estudo que nós vamos fazer. São Mateus 24, versículo 36, diz textualmente o seguinte. São Mateus 24, 36. A pergunta é, se Jesus vai voltar, quando que ele vai voltar? Essa também era uma inquietação dos discípulos. E Jesus aqui responde, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Bom, não precisa resposta mais clara do que essa, né? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Na época que Jesus falou isso, que ele ainda estava como humano, nem ele próprio sabia. Evidentemente que hoje que ele voltou para o céu, assumiu novamente a sua natureza divina, ele sabe, né? Mas só ele e o Pai sabem o dia da sua volta, mais ninguém. E ainda para complementar, vamos ler segunda epístola, ou seja, a segunda carta de São Pedro, no capítulo 3 e no verso 10. Diz textualmente assim, segundo São Pedro, aqui estou em 1 São Pedro 3, verso 10. Então diz assim, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha só, aqui São Pedro está dizendo que o dia do Senhor vem como o ladrão. O ladrão avisa quando vai na tua casa para roubar? Não, né? Então, Jesus também não vai dizer o dia e a hora que ele vai voltar. Vai ser uma surpresa. Cabe a nós estarmos preparados para que ele não nos pegue de surpresa. Muito bem. Então Jesus vai voltar. Não sabemos o dia e nem a hora, mas vem ainda uma terceira pergunta. Por que é que Jesus vai voltar? Vamos deixar que a Bíblia responda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o verso 31. Está aqui. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Bom, aqui está dizendo o quê? Que Deus estabeleceu um dia no qual vai julgar os vivos e os mortos através de alguém que ele ressuscitou. E quem foi que Deus ressuscitou? O Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo vai haver esse julgamento, esse juízo. Então, por que Jesus vai voltar? Para julgar os vivos e os mortos. No credo católico, que eu mencionei no início, vocês lembram que lá diz assim, ó, que Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir fazer uma coisa, julgar. Julgar quem? Os vivos e os mortos, ok? E ainda para complementar essa pergunta, vamos, para ficar assim bem claro, vamos para 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então aqui confirma aquilo que a gente leu lá em Atos, que Jesus, e aquilo que o credo diz, que Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos. Muito bem. Agora já sabemos que Jesus vai voltar, que não sabemos o dia nem a hora de sua volta, sabemos que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, e agora surge uma outra pergunta. Como Jesus vai voltar? Como será que Jesus vai voltar? Vamos ver na Bíblia, no livro de Atos novamente, Atos capítulo 1 e o versículo 11.
Aqui, o contexto dessa passagem aqui, se vocês lerem o subtítulo mais acima, é a ascensão de Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras, de onde foi elevado ao céu na sua volta para o céu. E quando ele foi elevado aos céus, os discípulos começaram, claro, ficaram contemplando a subida de Jesus. Nesse momento, 2 anjos se colocaram ao lado dos discípulos e disseram o que nós vamos ler aqui em Atos capítulo 1, verso 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir. Pronto, aqui está revelado como que Jesus vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu. E como que ele subiu? Subiu em forma corpórea, à vista de todos, tá bom? E é assim que ele vai voltar, em forma corporal e de maneira que todos possam vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Outro texto que outra verdade que esse texto expressa é a certeza que Jesus vai voltar. É como se eu dissesse assim, ó, assim como foi, volta, não é verdade? Assim como ficou doente, foi curado. Assim como foi para o céu, virá. E é isso que quer dizer, que a certeza que Jesus vai voltar é a mesma certeza de que ele foi elevado ao céu. Muito bem, agora vem mais uma pergunta à nossa mente. Quantas pessoas vão ver Jesus voltar? Será que será só uma meia dúzia? Só alguns privilegiados? Vamos ver o que o nosso querido apóstolo São João nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 7. Diz assim claramente, ó: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Note que aqui está dizendo que ele vem com as nuvens e que todo o olho verá. Todo o olho. Inclusive aqueles que transpassaram Jesus na cruz, os soldados, aqueles que o crucificaram, todos vão ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E para complementar, vamos ver novamente em São Mateus 24, que é um capítulo que fala muito sobre a volta de Jesus. Mateus 24, por ocasião da volta de Jesus, só haverá 2 grupos de pessoas, o dos fiéis e o dos infiéis. Eles poderão estar espalhados nas diversas religiões, mas serão classificados somente nesses 2 grupos. E agora eu vou ler 2 textos que vão falar sobre a reação desses 2 grupos. A reação dos infiéis e a reação dos fiéis por ocasião da volta de Jesus. Vamos ver primeiro a reação dos infiéis e nós encontramos esta reação no livro de Apocalipse, no capítulo 6 e dos versos 15 a 17. É praticamente uma oração dos infiéis aqui, tá bom? Tá bom? Então, olha só. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Notem a reação de desesperos dos ímpios, dos infiéis, quando virem Jesus voltando nas nuvens dos céus. Essa foi a visão que o apóstolo João teve desse acontecimento. Eles vão olhar para as rochas, para os rochedos, para os montes e vão pedir que os montes e as rochas caiam sobre eles. Por quê?
para se esconder da face de Jesus, aquele que se assenta no trono. Vai ser uma reação, e vai ser uma reação muito triste dos infiéis. Por outro lado, haverá uma reação dos fiéis também, e é o que nós vamos ver agora no livro do profeta Isaías, está aqui mais ou menos na metade da Bíblia, no capítulo 25, e no verso 8 nós encontramos também, em forma de oração, aquilo que os fiéis vão dizer, ou seja, a reação dos fiéis. Naquele dia se dirá: eis que este é o Senhor Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descerá neste monte. Que diferença da reação dos infiéis para a reação dos fiéis. Enquanto os primeiros dizem para as rochas e para os montes caiam sobre nós, os últimos, que são os fiéis, dizem: este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos exultaremos. E eu faço uma pergunta para você: de qual lado você quer e de qual lado você vai estar nesse dia? Estará você no grupo dos infiéis ou estará você no grupo dos fiéis? Pense nisso, meu amigo, para que não aconteça naquele dia de estarmos no lado errado. Muito bem, nesse dia também haverá, além dessas duas reações, haverá dois acontecimentos muito importantes que estão registrados no livro de 1 Tessalonicenses. Tá, vamos achar aqui. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Então diz claramente aqui na minha Bíblia, olha só, e na sua também, você pode conferir aí, ó. Verso 16 e 17. Aqui já vai responder as duas perguntas, dizer sobre os dois acontecimentos que vai ter nesse dia. Olha só: porquanto o Senhor Jesus mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem? Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro acontecimento é a ressurreição dos fiéis, aqueles que morreram, não estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, mas morreram fiéis nos seus princípios. Estes ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois que eles ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os fiéis que ressuscitaram, entre as nuvens para o encontro do Senhor, onde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que dia glorioso vai ser esse, meu amigo. Se você estiver do lado dos fiéis, daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, nesse dia, se você estiver morto, você vai ser ressuscitado. E se você estiver vivo, você vai ser transformado. E juntamente com os vivos que forem ressuscitados, seremos arrebatados para o encontro do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Como resultado de tudo isso que nós estudamos até agora, haverá também dois resultados nesse dia da volta de Jesus, tá bom? Nós vamos ver esses dois resultados que estão no livro de Mateus, e esse é o último texto que a gente vai ler. Livro de São Mateus, novamente, vamos ver agora no capítulo 25. O primeiro acontecimento no capítulo 25, versos 34, diz assim, olha: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja, queridos, aqui, depois vocês podem ler em casa
a partir do verso 31, aqui fala sobre o grande julgamento, fala quando Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos, vai colocar as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Os cabritos representam os infiéis e as ovelhas os fiéis. E para os que estiverem à sua direita, que são os fiéis, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e tomem posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que dia glorioso vai ser esse, meu amigo? Já pensou você ouvir essa frase dos lábios do próprio Jesus Cristo? Não vai ter alegria maior na nossa vida. Por outro lado, o segundo acontecimento está no mesmo capítulo, no verso 41, e faz parte do mesmo assunto, o grande julgamento. Jesus dirá, então assim, verso 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que tristeza vai ser aquele dia para aqueles que não viveram a sua vida ao lado de Jesus. Os que estiverem à sua esquerda, representados pelos cabritos, vão ouvir esta triste frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. Meu querido amigo, de que lado você vai querer estar naquele dia? É teu desejo você se preparar, entregar a sua vida a Jesus Cristo, aceitar os seus ensinamentos, aceitar os seus mandamentos, praticar na sua vida e estar pronto para que naquele dia você escute a frase: vinde benditos de meu Pai? Eu espero que essa seja a tua decisão. E eu quero ler só mais um versículo aqui para terminar, que está em Hebreus 3 e o versículo 15. Diz assim, ó: enquanto se diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação. Meu querido amigo, hoje é o dia da salvação. Não existe o amanhã, porque nós não sabemos o amanhã. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Nós temos vida agora, nesse momento. Daqui 15, 10 minutos, 20 minutos, amanhã, depois nós não sabemos da nossa vida. Por isso é que a decisão deve ser hoje. E eu convido você a tomar uma decisão positiva ao lado de Jesus Cristo. Vou deixar alguns textos para complementar para você ler na sua Bíblia. Leia 1 Coríntios 15, do versos 51 a 57. Leia também no livro de São João, capítulo 5, versos 28 e 29. E leia também no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e os versículos 5 e 6. Eu desejo a você que você aceite a Jesus, aceite que Ele vai voltar, e que viva a vida que Jesus planejou para você, para que naquele dia todos nós possamos estar juntos e com Ele subirmos para o lar eterno. Um grande abraço, fique com Deus e que Deus abençoe você e a sua família. Amém.